Irmãs, a paz do Senhor Jesus, vamos ler Lucas 10, 41 e 42, que diz assim a palavra do Senhor. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Hoje nós vamos falar sobre Maria e Marta, né? Marta e Maria. Existia uma aldeia, e essa aldeia, acho que essas irmãs, elas eram bem conhecidas, porque a Bíblia fala, e Jesus foi para a aldeia de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Então elas eram bem conhecidas. E a Bíblia fala que Jesus foi passando ali pelas redondezas. Ele quis entrar na aldeia, né? Visitar Marta, Maria. E ele foi. E chegando na casa de Marta e Maria, Marta logo recebeu Jesus, Maria também. E Marta, preocupada com o que servir, o café, o almoço, a arrumação da casa, se estava tudo em ordem, se estava tudo certinho. E Maria não, Maria foi logo, Jesus sentou, ela sentou ali aos pés de Jesus, e Jesus, como sempre, contando as suas grandes e maravilhosas parábolas, dando aqueles ensinos maravilhosos de como deviam andar no mundo, como que seria a procedência nossa, né, a delas ali no mundo. E ele vinha com grandes exemplos, grandes ensinos. Elas também conheciam os milagres que Jesus já havia feito na região. E assim Marta, a Bíblia fala que ela se afadigava, que ela estava tão ansiosa com aquela situação de ter que arrumar, de ter que colocar as coisinhas em ordem, porque Jesus estava na casa dela, enquanto Maria descansava aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Eu lembro que a palavra de Deus fala assim: guardei a tua palavra no meu coração. Naquele momento, o que era mais importante era estar aos pés de Jesus, era ouvi-lo. E Maria fazia isso, ouvia o Senhor. E chegou um ponto que Marta chegou para Jesus e falou: Senhor, o Senhor não está vendo isso? Eu aqui afadigada, ansiosa, com tantas coisas, e Maria aí tão descansada, tão despreocupada aos teus pés. E Jesus olha para ela e fala assim: Ah, Marta, 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 estás ansiosa e afadigada com tantas coisas, mas uma só é necessária. Maria, ela escolheu a boa parte. Irmãs, que coisa maravilhosa, né? Quando diante das situações, diante desse mundo, desse deserto, que a gente passa, a gente poder fazer a melhor escolha, que é descansar aos pés de Jesus. Estar ali descansado, né? Deixar as preocupações, os afazeres da casa, os afazeres do lar, o cuidado com o esposo, com filhos, a ansiedade do dia de amanhã, que estar ansiosa é já preocupada com o dia de amanhã, com o depois. E Maria não, ela soube escolher ali a boa parte e descansar no Senhor, porque a Bíblia fala que as demais coisas nos serão acrescentadas quando, em primeiro lugar, a gente se coloca aos pés de Jesus, a gente busca o Senhor em primeiro lugar. As demais coisas no tempo certo serão acrescentadas à nossa vida. E essa foi uma das primeiras lições ali da casa de Marta e Maria e de Lázaro. E com essa palavra do Senhor, de Jesus para ela, do Rabone, né? Marta mudou? Não. Marta continuou ansiosa, continuou afadigada com muitas coisas, porque
acontece uma situação muito difícil na vida delas. O irmão, que era o provedor da casa, que era aquele que mantinha a casa de pé, né, que trazia o pão diário, morre. Morre o provedor de Marta e Maria. E diante dessa situação da morte, que não existe um problema maior do que esse, do que a morte de um ente querido, né? A partida de alguém que a gente ama, não tem um problema maior que esse. E diante dessa situação, Marta manda chamar Jesus. E Jesus estava realizando a sua obra, né? Curando, fazendo os milagres e falando as parábolas, preparando o povo porque ele iria partir, preparando ali os 12, preparando o povo, aqueles que queriam ouvir a palavra, aqueles que iriam aceitá-lo, né, como Salvador das suas vidas. Jesus soube desse chamado de Marta e Maria. Marta falou: vai lá, avisa o mestre que Lázaro está enfermo. Nesse momento, Lázaro ainda estava enfermo e ela manda chamá-lo. Imagina como que Marta não ficou diante dessa espera. Jesus passou um dia, Jesus não veio. Passaram 2 dias, Jesus não veio. Passaram 3. Imagine a situação de Marta nesse momento. O desespero, a fadiga, né? A ansiedade, os questionamentos. Por que Jesus não veio? Por que Jesus não resolveu esse problema de Lázaro, já que ele o amava? Por que Jesus não deu a solução? Esses são os porquês, né? Os nossos porquês. Hoje a nossa vida é de porquê. Por que isso? Por que Jesus aquilo? Por que Deus isso? Né? É tantos os nossos porquês. Só que Jesus chegou ali, porque Jesus havia dado uma resposta. Falou assim: Lázaro vai ressuscitar. Os discípulos ali nem entenderam, mas quando ele chegou lá no 4º dia, quem sai correndo atrás dele? Marta. Já no desespero total, já havia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado, que Lázaro estava morto, quer dizer, o problema para ela tinha chegado ao fim. A situação não tinha mais volta. Quando ela saiu ali correndo para encontrar com Jesus, para ela não tinha mais jeito, ele tinha chegado na hora errada. E quantas vezes nós pensamos isso, né? Jesus não está vendo o meu problema, Jesus não está ouvindo o meu clamor, o meu pedido de socorro, Jesus não está vendo a minha situação, o meu problema. O meu problema não tem mais jeito. A situação já deu fim, já foi finalizada. A morte já chegou, não tem mais como. E quantas vezes nós chegamos aos pés de Jesus, vamos ao encontro dele assim, né? E Marta foi assim. Ah, Senhor, o Senhor chegou tarde. Lázaro já morreu. Tem 4 dias já. Não tem mais jeito. Por que o Senhor chegou agora? Né? Como se Jesus se atrasasse. Porque Jesus só chega na nossa casa, na nossa vida, na hora certa, né? O Espírito Santo de Deus, ele só age na hora certa na nossa vida. Não existem problemas, derrotas que não foram solucionadas, sabem por quê? Como eu falei na outra palavra, as derrotas lá na frente nós vamos ver que elas foram vitórias. Então não existe derrotas na nossa vida que não seja para mais tarde nos mostrar uma vitória. E Maria, onde estava Maria nesse momento? Em casa, descansada. Falar, Jesus sabe de tudo. Se Lázaro partiu foi porque ele quis, porque ele poderia ter vindo antes e curado meu irmão.
Maria estava pensando assim, tranquila. Ela nem foi ao encontro de Jesus porque ela sabia, não. Na hora que ele quiser me ver, ele vai me chamar. É a irmã, é a pessoa que espera o momento certo de Deus agir na vida dela. Ela espera Jesus chegar. Ela espera Jesus vir com a resposta. Ela não se precipita e corre ao encontro. Ela não se precipita e já vai perguntando o porquê. Se tivesse vindo antes, tinha dado certo, não. Maria esperava em casa. Ela descansava o seu coração em Jesus. Ela sabia que mesmo que ela tivesse perdido o seu irmão, mesmo que o problema não tinha sido solucionado, mesmo que a morte tinha chegado em sua casa, ela sabia que aquele dia, aqueles 4 dias que elas passaram ali de sofrimento, de lágrimas, Jesus tinha chegado ali para dar a ela o consolo. Maria sabia disso. Ah, eu perdi meu irmão, mas Jesus veio aqui para me consolar. Que coisa maravilhosa, né? É você descansar de forma tal que mesmo que você perca, que mesmo que você seja derrotada, que mesmo que aquilo que você sonhava não aconteceu, você sabe que Jesus, que o Espírito Santo, ele virá para te dar o consolo, o conforto, diante da morte, diante do problema insolúvel, diante de uma pedra que já tinha sido colocada no sepulcro para dar a entender que ali já não tinha mais como haver vida, que não havia mais jeito, não tinha mais solução. Mas Jesus entra naquela casa e ainda fora manda chamar Maria. Chama Maria para mim, porque ele sabia da confiança que ela tinha nele. Chama Maria, porque ela precisa presenciar agora o que eu farei na vida dela e de Marta, porque ela escolheu a boa parte, né? Como sempre Maria escolhia a boa parte de esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. E Maria fez isso e Jesus manda chamá-la. E a resposta de Deus para elas foi: tira a pedra. Pode tirar a pedra. Esse problema vai trazer vida. Esse problema não vai trazer morte. Ele vai trazer vida. E nessa hora, Marta também entra e fala: ah, Senhor, tem como não? Cheira mal. Por quê? Porque para Marta aquele problema não tinha solução. Ela diante de Jesus, ela diante do Rabboni, do Mestre, ela falou que não tinha mais solução. Quantas vezes nós temos Jesus na nossa vida, o Espírito Santo de Deus em nós, a sua graça maior, que é essa bênção que Ele nos concedeu da salvação. E nós não acreditamos nele. Nós não acreditamos do que ele é capaz, sabe por quê? Porque o problema já tinha acontecido, porque a derrota já tinha vindo, porque o problema não aconteceu como a gente queria, porque o sonho não foi cumprido, a realização não veio, o que veio foi morte, o que veio já cheira mal, o que veio já foi colocado uma pedra. Então era isso que Marta via. Marta via pela razão. Marta olhava a situação pela razão dela. Maria não. Maria via algo diferente. Maria via a revelação do Senhor. Aquilo que Deus poderia fazer diante da morte, diante do cheiro desagradável da situação, diante do problema insolúvel. Maria via a vida. E foi isso que aconteceu. Lázaro sai para fora e elas puderam ver ali a vida, a morte sendo transformada em vida, o problema sendo solucionado, mas no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Deus realizou esse grande milagre na vida delas.
e que nós possamos ser assim, né? Como Maria, esperar um momento de Deus, esperar um momento do Espírito Santo agir na nossa vida, é acreditarmos que as nossas perdas, as nossas derrotas, mesmo que um dia elas cheiraram mal, mesmo que pedras foram colocadas no nosso caminho, elas serão sempre vitória para nós, porque Jesus, diante da morte, diante da pedra, Ele manda sair a vida. Amém, irmãs? Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.